Muito bem. Boa noite aos que chegaram agora. Dentro de instantes iniciaremos a live com o nosso querido Frei Ribamar. Bem, acho que já temos aí um número bom de pessoas para iniciar a live. Faremos então o contato daqui em instantes com o Frei Ribamar. E o tema, vocês já sabem, né? O tema é exatamente o santo em que fazemos memória hoje, né? São Jerônimo, o grande santo doutor da Igreja, que teve a capacidade de se dobrar e se entregar inteiramente à análise, à exegese, né, das Sagradas Escrituras. E o nosso formador, o Frei Ribamar, ele nos dará uma belíssima formação sobre esse santo, né, sobre as Sagradas Escrituras. Iremos então tentar chamá-lo para já iniciarmos a nossa live. Cumprimentar também os frades que se fazem presente, todos que estão na live, obviamente, mas aqui também destacando os frades que estão presentes, que é o Frei Davi, o Frei Alberto também se faz presente aqui na nossa live. Chamando então aqui o Frei Ribamar. Boa noite. Boa noite. Está me escutando? Agora estou bem e claro. Ótimo. Tudo bem por aí, Frei? Então podemos começar? Tudo bem? Tudo bem por aí? Sim, tudo tranquilo. Que bom, que bom. O tema todo mundo já sabe qual é, nós podemos começar assim. Antes, vamos então fazer uma... Começar, Frei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de da nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, agradeço primeiramente ao Instituto Padre Antônio Vieira por mais esta oportunidade de transmitir um pouco de conhecimento daquilo que estudamos e daquilo que aprendemos ao longo do nosso ministério sacerdotal. Então, ao Instituto, muito obrigado e que Deus possa abençoá-los hoje e sempre e que continue sempre com o apostolado fecundo. Bem, celebramos hoje 1600 anos da morte de São Jerônimo. Interessante que hoje o Papa Francisco nos brindou uma belíssima carta apostólica, Scripturae Sacrae Affectus, ou seja, sobre o amor que devemos ter à Sagrada Escritura. Que, se der tempo, apresentarei os 7 pontos desta carta apostólica, que, de certa forma, irá apresentar o perfil de São Jerônimo como exegeta e também como filólogo. Bem, o tema do nosso encontro é sobre São Jerônimo e a filologia bíblica. Então, primeiro que temos que saber o que é filologia, que talvez seja um termo um pouco desconhecido para o nosso contexto. Então, o que é filologia? Principalmente a filologia bíblica.
Então, o termo filologia é explicado como estudo de uma língua e de uma literatura. Então, a primeira explicação mais geral, que filologia é o estudo de uma língua ou de uma literatura. Bom, a nível de informação, eu sou formado em filologia bíblica, que é um curso civil, embora traga o termo bíblico, mas é um curso civil. E neste curso, nós estudamos 3 línguas e as literaturas que formam ou que compõem estas línguas. Dentre essas literaturas, também se estuda os mitos que estão relacionados com o ambiente cultural destas línguas. Então, o termo filologia é explicado como estudo de uma língua e de uma literatura. O uso comum relaciona a filologia com o aprofundamento de um texto segundo um método que pretende reconstruir o original através das fases de sua transmissão. Repito, a filologia também se dá, ou pode ser entendida, como a reconstrução de um texto. Eu tenho um texto, só que esse texto teve várias fases de transmissão. E quero chegar ao seu original. Então, a filologia me ajudará a chegar ao original daquele texto. Ou seja, é a reconstrução crítica e histórica das idades culturais de um povo. No sentido mais estrito, a filologia é a investigação da linguagem, sobretudo da língua grega e latina. Então, a filologia é a investigação da linguagem, sobretudo da língua grega e latina. A filologia bíblica tem as suas raízes no mundo judaico, mas depois foi amadurecendo também no mundo cristão. Então, a filologia bíblica tem as suas raízes no mundo judaico. A crítica do texto bíblico sempre se alimentou do desenvolvimento da ciência filológica, em suas várias articulações. Então, repito, a crítica ao texto bíblico sempre se alimentou do desenvolvimento da ciência filológica, em suas várias articulações. Diz os santos e também os estudiosos, se o estudo de um texto bíblico não começa pelo método filológico, este não cria fundamentos e pode cair em piedosas comparações. Ou seja, o estudo do texto bíblico deve sempre começar pelo método filológico. Senão pode cair, além de não criar raiz, este estudo pode cair em piedosas considerações. Uma inteligente interpretação do texto bíblico depende de uma sólida formação filológica. São Jerônimo defendeu a exegese filológica. Devemos primeiramente ver que o pai da exegese filológica não é São Jerônimo, mas Orígenes de Alexandria. E São Jerônimo defendeu a exegese filológica origeniana. Ou seja, e a utilizou contra os seus rivais, os eruditos latinos, que acusavam o texto da Bíblia de ser uma afronta às suas sensibilidades estéticas. Então, contra aqueles que diziam que o texto bíblico era uma afronta à sua ouvido de uma erudição, São Jerônimo utilizou a exegese filológica, ou seja, a filologia bíblica. Então, nas aulas gregas, na paideia grega, existia 4 exercícios filológicos: análise da crítica textual, a leitura em voz alta, a análise histórico-textual e depois a avaliação estético-moral. Então, a filologia
no mundo grego, na paideia grega, possuía estes 4 exercícios na análise de um texto. Ou seja, a análise crítica textual, a leitura em voz alta, a análise histórico-literário e a avaliação estética e moral. Então, isso é mais ou menos uma ideia, uma definição do que seja a filologia. Então, no mundo europeu, nas grandes universidades, a filologia se divide em vários ramos. Tem a filologia bíblica, tem a filologia semítica, tem a filologia clássica. Então, são mais ou menos assim dividida a filologia no mundo europeu. Então, é interessante recordar, quando nós estudamos ou lemos os textos também de Padre Antônio Vieira, podemos ver que dos Santos Padres, depois de Agostinho, o mais citado é São Jerônimo. Então, percebemos também em Padre Antônio Vieira uma certa admiração por São Jerônimo. Vejamos. E Padre Antônio Vieira diz o seguinte sobre São Jerônimo. Padre Antônio Vieira diz o seguinte sobre São Jerônimo. Do patriarca e doutor máximo, então Padre Antônio Vieira chama São Jerônimo de patriarca e doutor máximo. Do patriarca e doutor máximo, São Jerônimo tomou Santo Inácio a assistência inseparável da sede apostólica, no serviço universal da Igreja. Padre Antônio Vieira diz que São Jerônimo era a mão direita da Igreja, com a qual os pontífices escreviam. E no sermão do Bom Sucesso das Armas dos Portugueses, Padre Antônio Vieira afirma o seguinte: não haverá missa. Bom, Padre Antônio Vieira fala se caso os holandeses vencessem os portugueses, se os portugueses fossem derrotados nesta guerra, então ele diz: não haverá missas, nem altares, nem sacramentos. Pregar-se-ão heresias nestes púlpitos, e em lugar de São Jerônimo e Santo Agostinho, ouvir-se-ão e alegrar-se-ão neles nomes de Calvino e Lutero. Então, o Padre Antônio Vieira falando um sermão sobre o sucesso das armas dos portugueses, ele afirma que se os holandeses vencessem, então desapareceria o nome de Jerônimo e de Agostinho nas nossas pregações. Bom, São Jerônimo, o que dá forma e estrutura para a vida e o pensamento de São Jerônimo é o seu extenso conhecimento da Escritura. Então, o que dá forma e estrutura para a vida e o pensamento de São Jerônimo é o seu extenso conhecimento da Sagrada Escritura. Então, São Jerônimo defendeu que para um bom intérprete do Antigo Testamento se deveria ter um grande conhecimento do hebraico. Então, São Jerônimo defendia que para ser um bom intérprete do Antigo Testamento se deveria ter um grande conhecimento do hebraico. Faz uma abordagem filológica do Antigo Testamento. Então, estuda o texto no seu contexto. Estuda a relação que as mesmas têm entre si. Então, vejamos. Então, São Jerônimo faz uma abordagem filológica do Antigo Testamento, que para ele a filologia é um amor ao aprendizado e à literatura, incluindo a gramática, a crítica e a interpretação literária. Então, para São Jerônimo, a filologia é o amor ao aprendizado e à literatura, incluindo a gramática, a crítica e a interpretação literária.
Por muito tempo, o trabalho filológico de São Jerônimo foi considerado como uma fonte de informação sobre questões hebraicas. Então, por muito tempo, o trabalho filológico de São Jerônimo foi considerado uma fonte de informação sobre questões hebraicas. Então, que por muito tempo houve entre os exegetas do primeiro século a seguinte questão, que se não encontrasse um original de um texto bíblico em hebraico, se poderia pôr em dúvida a sua canonicidade. Então, tanto Orígenes como Jerônimo irão combater este tipo de ideia, certo? E não é por não se encontrar o texto ou parte do texto em hebraico que se poderá negar a sua inspiração ou a sua canonicidade. Por muito tempo, o trabalho filológico de Jerônimo será considerado uma fonte de informações sobre questões hebraicas, e não como objeto de estudo a ser avaliado. Mas é interessante que, em 1934, teve um estudioso que chegou à conclusão de que em várias obras de São Jerônimo, as informações das fontes hebraicas não eram suas, mas de origem alexandrina. Então, em 1984, começou a surgir algumas vozes tentando condenar ou acusar a São Jerônimo de plágio. Ou seja, que aquilo que se tinha de informação de hebraico nos seus escritos não era dele, mas de origem de Alexandria. Então vejamos, tinha um conhecimento de hebraico notável para a sua época, certo? As críticas a São Jerônimo, por muito tempo, se concentraram em seus empréstimos não reconhecidos das tradições exegéticas do mundo judaico. Então vejamos, por muito tempo se criticou Jerônimo por causa dos seus empréstimos, na exegese do mundo judaico. Mas como isso foi, de certa forma, resolvido? Como isso foi dirimido? É o seguinte, depois se encontrou textos da exegese judaica posteriores a Jerônimo, e que Jerônimo, em sua exegese, tinha afirmações semelhantes a este texto. Então, como poderia Jerônimo ter copiado essas informações de um texto que na sua época ainda não existia? Mas por muito tempo se criticou o empréstimo que ele fazia da exegese judaica em seus escritos. Mas depois se conseguiu provar que, na verdade, por ter tido professores do mundo judaico e de hebraico, então, de certa forma, ele se deixou influenciar em algum dos seus escritos. Então, vejamos. A partir de 1966, James Barr, certo, e outros levantaram a discussão, mudou a discussão para a competência de São Jerônimo em relação ao hebraico. Então, a partir de 34 até 66, a grande questão sobre São Jerônimo era porque ele fazia empréstimos, pegava citações de alguns textos e não citava. A partir de 66, com James Barr, você começa a questão se São Jerônimo sabia ou não hebraico. Então vejamos, mudou-se para a competência de Jerônimo em relação ao hebraico. Então, para James Barr, então Jerônimo sabia ler hebraico e estar familiarizado com uma tradição de vocalização semelhante à que conhecemos pelos maçoretas. Então, talvez Jerônimo nunca tenha tido falado hebraico. Então, pode ser que Jerônimo tinha o conhecimento mínimo de hebraico, mas que nunca tenha falado hebraico. As dúvidas sobre a competência de São Jerônimo no hebraico, na língua hebraica, começou quando se encontrou 6 erros de hebraico em seus escritos.
dentre estes erros, etimologias que eram... Melhor, escreveu etimologias, de certa forma, complicadas. Então, se sabia que aquela etimologia era errada no hebraico, e assim mesmo São Jerônimo copiou ou passou para os seus escritos. Então, vejamos. As dúvidas sobre a competência de Jerônimo na língua hebraica surgiu quando se encontrou 6 erros de hebraico em uma de suas obras. No entanto, a avaliação negativa mais extrema da competência linguística de Jerônimo em relação ao hebraico foi dada por Pierre Rinaultin. Então, para este autor, Jerônimo dependia excessivamente de Orígenes, sem reconhecer. Ou seja, Jerônimo citava Orígenes, mas não reconhecia. E pode ser demonstrado que ele mal conhecia este idioma. Então, vejamos. Primeiramente, a levantar a questão dos empréstimos que Jerônimo fazia do mundo judaico. Depois levantou a questão de se ele sabia ou não hebraico. Então, Pierre Rinaultin será justamente o crítico mais ferrenho da competência de São Jerônimo em relação ao hebraico. Então, dizia, pode ser demonstrado que ele mal conhecia este idioma. Sempre que cita o texto hebraico, transcrito em seus comentários ou trabalho, ou faz comentários sobre o idioma em hebraico, ele deve as informações relevantes a 2 fontes: a Eusébio de Cesareia e a origem de Alexandria. Então, esta é a crítica de Pierre Rinaultin sobre Jerônimo. Então, vejamos. Quando se afasta destas fontes, tudo é pura invenção. Jerônimo foi incapaz de fazer sua própria tradução do hebraico. Aqui é uma crítica que se faz a ele, que Jerônimo foi incapaz de fazer a sua própria tradução do hebraico. Ou seja, então, se Jerônimo não fez a sua tradução do hebraico, o que seria então a Vulgata? Vejamos. Jerônimo, ou seja, sob esta perspectiva, a tradução de Jerônimo, a Vulgata, foi meramente uma revisão do latim antigo com base nas versões da Hexapla e a obra de Orígenes, certo? Falsamente anunciando como sendo segundo o texto hebraico. Então, para este crítico ferrenho de Jerônimo, a Vulgata nada mais seria do que uma correção de uma tradução latina que já existia na época de Jerônimo e que não tinha sido conforme o texto hebraico, certo? Mas vejamos, este estudioso, Pierre Rinaultin, ignorou estudos anteriores sobre Jerônimo e a tradição hebraica e parece ter fundamentado seu ponto de vista em estudos que tinham como objetivo provar que Jerônimo plagiou suas fontes. Não que Jerônimo não soubesse hebraico. Então, este autor ele não queria provar se Jerônimo sabia ou não hebraico. Queria mostrar que ele tinha plagiado os seus trabalhos. Por isso, não levou em conta os estudos que Jerônimo tinha feito anteriormente sobre a tradição hebraica. Então, vejamos. Alguns autores afirmam que esta posição não pode ser defendida. Então, dizer que Jerônimo plagiou, que Jerônimo não seguiu o texto hebraico para a tradução da Vulgata é uma posição que não pode ser defendida por mais ninguém. A opinião geral é que Jerônimo tinha tido a capacidade de ler em hebraico. O comentário sobre o profeta Jeremias é uma fonte ideal para analisar o componente hebraico da educação, da erudição bíblica de Jerônimo. Então, este comentário, o comentário a Jeremias que faz Jerônimo, é grande o suficiente
para que uma imagem razoavelmente precisa da filologia hebraica, para que tenhamos uma imagem razoavelmente precisa da filologia hebraica de Jerônimo. Então, tudo aquilo que se diz sobre Jerônimo pode ser, de certa forma, destruído com este comentário que ele faz ao profeta Jeremias. Então, vejamos. Ele usou informações sobre o texto hebraico do Antigo Testamento extensivamente em seus escritos exegéticos. Jerônimo era um filólogo treinado com habilidades linguísticas significativas. E era natural para ele, dada a sua curiosidade inata e seu amor pela literatura, utilizar informações da língua hebraica em suas pesquisas sobre o Antigo Testamento. Não podemos determinar o conhecimento de Jerônimo que Jerônimo tinha da língua hebraica, só pelo fato de ter copiado etimologias hebraicas de alguns comentários gregos. Também Jerônimo utilizou o hebraico para corrigir algumas traduções gregas. Então vejamos, Jerônimo também se utilizou do hebraico para corrigir algumas traduções gregas. No tempo de Jerônimo existiam 3 versões da Bíblia grega. E ele corrigia essas 3 versões através do texto hebraico. Então vejamos. Então Jerônimo também utilizou o hebraico para corrigir algumas traduções gregas. Aprendeu o hebraico com um judeu convertido ao cristianismo. E depois com os judeus em Roma e em Belém. Mas sempre consultava as traduções gregas da Bíblia. Então, santo e doutor da igreja, desfruta de uma enorme fortuna iconográfica. Nunca chegou a ser bispo, mas esteve em estreita colaboração com o Papa Damaso. É tanto que Jerônimo foi um dos cotados para substituir o Papa Damaso. Mas não foi possível, e aquele que substituiu o Papa Damaso, na verdade, perseguiu a Jerônimo. Então vejamos, a tradição iconográfica ocidental lhe concedeu o título de cardeal. Jerônimo nunca foi bispo, nunca foi cardeal, mas a tradição iconográfica ocidental lhe concedeu o título de cardeal. Ou seja, em alguns quadros, ele aparece pintado com o chapéu de cardeal. Então vejamos, foi morar em Roma bem jovem e completou sua educação sob a guia do excelente gramático Hélio Donato. Até hoje nós encontramos obras deste grande gramático que foi professor de São Jerônimo, Hélio Donato. Então ele foi muito cedo morar em Roma e ali ele completou a sua formação sob a guia do grande gramático Hélio Donato. Certo? Ou seja, tendo na sua formação a presença das obras de Cícero e Virgílio. Belíssima esta carta apostólica que saiu hoje do Papa Francisco, onde o Papa começa citando um sonho que Jerônimo teve. Alguns dizem que foi um sonho, outros dizem que foi uma visão, mas é belíssimo. O certo é que Jerônimo, neste sonho, é levado diante do tribunal, onde ele é acusado de ser muito mais ciceroniano do que cristão. Então, vejamos que na sua formação, a sua formação se deu através de grandes nomes que na sua época já eram considerados clássicos, como Sêneca, como Cícero, e assim como Virgílio, e assim por diante. Por isso que ele teve uma visão e foi levado diante de um tribunal, presidido pelo próprio Cristo, que o acusava de ser mais ciceroniano do que cristão. E Jerônimo diz, não, eu sou cristão. E Cristo diz, não, é mentira, tu não és cristão, tu és ciceroniano. Ou seja, tu é muito mais defensor de Cícero do que daquilo que é cristão.
Então dizem que este sonho, esta visão, foi o que marcou a reviravolta ou a conversão total de Jerônimo aos textos bíblicos. O que mais encanta na vida de Jerônimo é que em Roma ele não tinha tantos, podemos dizer, meios econômicos. Porque naquele tempo os livros eram raros, caríssimos, porque eram todos copiados à mão. E Jerônimo, não tendo recursos para comprar livro, ele mesmo copiava os livros, pegava os livros e ele mesmo fazia a cópia à mão dos livros que lhe interessavam. É tanto que o cardeal de São Paulo, o falecido cardeal Dom Evaristo Arnes, ele fez a sua tese de doutorado na Sorbonne de Paris sobre São Jerônimo, a técnica do livro em São Jerônimo. Porque pegando os escritos de São Jerônimo, você vai encontrar as várias técnicas de como fabricar um livro, de como depois copiar. Então, São Jerônimo, devido à necessidade econômica, ele mesmo fabricava o material dos seus livros e ele mesmo fazia os seus livros e copiava à mão. Então, para dizer que a falta, a condição, ou seja, os recursos econômicos, nunca é uma desculpa válida para buscarmos o conhecimento. Se naquela época, com todas as dificuldades, Jerônimo encontrou um meio para ter seus próprios livros, imagina hoje, nos dias de hoje. Então vejamos. Formação cultural romana. A formação cultural romana lhe permitiu adquirir uma extraordinária familiaridade com os autores já considerados clássicos. Apaixonado e ávido leitor, o jovem Jerônimo reuniu, quando estudava em Roma, uma considerável biblioteca pessoal. Dom Jerônimo reuniu uma considerável biblioteca pessoal. Certo? Vejamos. Ele mesmo transcrevia, copiava bastante livros por falta de recursos econômicos. A Roma cristã naquela época estava cheia de tensões e profundos conflitos. Na Síria, Jerônimo aprendeu o grego e aperfeiçoou o hebraico. Muitos chegam a dizer que Jerônimo aprendeu o hebraico pela sintaxe grega. Mas se ele aprendeu o grego na Síria, então primeiro ele aprendeu o hebraico, depois o grego. Só aperfeiçoou o hebraico com a ajuda do grego. Vejamos. A sua estância no Oriente lhe permitiu conhecer as obras de Orígenes, com as quais começou a traduzir para o latim. São Jerônimo é uma figura interessante. Às vezes nós olhamos algumas discussões nas redes sociais entre alguns intelectuais católicos, mas isto já era presente no tempo de Jerônimo. Jerônimo vivia em briga com Santo Ambrósio. Jerônimo fez um elogio a Orígenes, mas quando começou a questão originista, Jerônimo começou também a condenar Orígenes. Por isso brigou com Rufino, que era tradutor das obras de Orígenes. Jerônimo chegou a traduzir algumas obras de Orígenes, mas a abandonou quando surgiu a controvérsia origenista. O mais interessante é que existia uma monja em Jerusalém chamada Melânia, que foi fiel a Orígenes todo o tempo da controvérsia. Enquanto que Jerônimo negou toda a sua familiaridade com Orígenes, Melânia, uma monja, manteve-se fiel até o fim. É tanto que foi proclamada santa pela Igreja, se celebra Santa Melânia no dia 31 de dezembro. Não é conhecida entre nós aqui, mas no mundo oriental, no mundo europeu, se tem um conhecimento maior sobre esta santa. A sua vida se encontra escrita em francês na grande coleção dos Santos Pratos. Então vejamos. Voltando a Roma, em 382 a 385, difundiu o estudo da Bíblia
nos círculos da aristocracia feminina. Então, São Jerônimo tinha um grupo de mulheres para o estudo da Bíblia. Bom, eram mulheres ricas, eram viúvas que tinham um certo poder aquisitivo. E, de certa forma, também proporcionava a Jerônimo meios econômicos para continuar com os seus estudos. Então, difundia o estudo da Bíblia nos círculos da aristocracia feminina, onde se destacou as viúvas Marcela e Paulo. Então, neste período, é que ele começa a traduzir a tradução latina da Bíblia. Em 386, se estabeleceu em Belém, onde fundou uma comunidade monástica, tanto masculina como feminina. Certo? É o período de grande produção filológica e literária, o período que ele permanece em Belém. Então, Jerônimo, depois de Orígenes e Eusébio, é cronologicamente o terceiro e último filólogo cristão da época antiga e medieval. Então, Jerônimo, depois de Orígenes de Alexandria e de Eusébio de Cesareia, é o terceiro e último filólogo cristão da época antiga e medieval. Escreveu De Viris Illustribus, para defender-se da recorrente acusação de citar textos profanos em seus escritos. Então, para defender-se da acusação de que ele citava textos profanos em seus escritos, ele publicou uma obra chamada De Viris Illustribus, para defender-se da recorrente acusação de citar os textos profanos. E faz um itinerário pelos autores cristãos desde o ponto de vista de sua relação com a cultura clássica. Como é que Jerônimo se defende da acusação de que cita autores profanos nas suas obras? Faz um percurso entre os autores cristãos a partir da relação que estes tinham com a cultura profana, ou seja, com a cultura clássica. Mostra que o texto bíblico em hebraico cita passagens extraídas de obras pagãs. Então, Jerônimo mostra que no Antigo Testamento existem citações de obras pagãs. A forma de argumentos de Jerônimo está sustentada pela filologia e manifestada em uma língua bem cuidada. Depois também vejamos, apresenta depois, na sua defesa de que ele cita autores profanos, ele também apresenta o apóstolo Paulo, que em suas cartas cita diversos poetas gregos. Certo? Que em suas cartas cita diversos poetas gregos. Bem, vejamos, a forma de argumentar de Jerônimo está sustentada pela filologia e manifestada em uma língua bem cuidada. Como grande filólogo, pouco dado à especulação teológica, sempre conduzia todos os temas de um debate ao campo exegético, ou seja, ao lugar aonde ele se movia com autoridade. Nenhuma outra obra representa tanto a personalidade contraditória e fascinante de Jerônimo como seu epistolário. Certo? Então vejamos, nenhuma obra representa tanto a personalidade contraditória e fascinante de Jerônimo como seu epistolário. É com razão que ele é comparado a Cícero. O seu epistolário está formado por 150 cartas
por 154 escritos. Esta coleção de cartas é um espelho fiel do homem, ou seja, de Jerônimo, de suas paixões, de sua consciência intelectual. Nas suas cartas, nas 150 cartas de Jerônimo, encontramos, sobretudo, problemas exegéticos e filológicos relacionados ao texto bíblico. As cartas contêm uma grande quantidade de dados valiosos, que permitiu uma reconstrução já clássica dos procedimentos da escrita e da confecção e publicação de um livro na Antiguidade Tardia. Então, como eu dizia, Dom Evaristo Arnes escreveu a sua tese de doutorado na Sorbonne, em São Jerônimo, mostrando a técnica do livro em São Jerônimo. Depois, essa tese foi publicada aqui no Brasil em formato de livro. Então, se pode encontrar nas livrarias as técnicas do livro em São Jerônimo, de Dom Evaristo Arnes. Então, lendo as cartas de Jerônimo, se tem já a consciência, certo? Se tem já a consciência dos procedimentos da escrita e da confecção e publicação do livro na Antiguidade. Jerônimo acusou Santo Ambrósio de ter plagiado o comentário do Evangelho de Lucas de Orígenes. Então, criou toda uma confusão em torno a Ambrósio, pois diz que Ambrósio plagiou o comentário do Evangelho de São Lucas de Origem Alexandrina. Ou seja, a fama e a importância de Jerônimo está vinculada especialmente com a tradução da Bíblia. Então, a fama e a importância de Jerônimo está vinculada com a tradução da Bíblia, chamada, desde o século XVI, de Vulgata. Um poeta francês do século XX diz o seguinte, que a tradução de São Jerônimo em sentido literário. Diz que este poeta francês do século XX diz que a tradução de São Jerônimo, da Vulgata, é mais de inspiração literária do que teológica. Com poucas palavras, o próprio doutor define seu trabalho de tradutor. Do que ele fez como tradutor da Bíblia, somente uma vez em seus escritos, ele fala deste trabalho. No latim, ele usa 9 palavras para definir o seu trabalho como tradutor da Sagrada Escritura. Ou seja, ele diz, restituir ao Novo Testamento a fiabilidade do grego e traduzir o Antigo conforme o texto hebraico. Então, sobre o seu trabalho de tradutor da Bíblia para o latim, é esta informação que Jerônimo dá. Restituir ao Novo Testamento a fiabilidade do grego e traduzir o Antigo Testamento a partir do hebraico. A fama de Jerônimo o consagra como vir trilinguis, como o homem trilíngue, que sabia o grego, o hebraico e o latim. Então, a fama de Jerônimo o consagra como vir trilinguis, capaz de dominar 3 línguas bíblicas, o latim, o grego e o hebraico. Então, o Papa Francisco, não sei se ainda temos tempo, nós estamos quase encerrando, certo? Só uma rápida menção sobre o Papa Francisco e São Jerônimo, e assim já encerramos o nosso encontro. O Papa Francisco, na sua carta apostólica, publicada hoje, certo? Por ocasião dos 1600 anos da morte de São Jerônimo, a sua carta apostólica E Scripturae Sacrae Affectus. Ele diz o seguinte, afirma que passado 1600 anos,
a figura de Jerônimo continua sendo de grande atualidade para todos nós do século XXI. Então, ele diz, passado 1.600 anos, a figura de Jerônimo continua sendo de atualidade para todos nós do século XXI. No estudo, Jerônimo encontra não só um deleite efêmero, como fim em si mesmo, mas um exercício de vida espiritual, um meio para chegar a Deus. Então, São Jerônimo faz do estudo não só um mero prazer, mas um meio para chegar a Deus. Vejamos. Estava convencido de que não há arte que se aprenda sem mestre. Então, para Jerônimo, toda arte, seja ela qual for, só é possível aprendê-la com o mestre. Então, a exortação apostólica, melhor, a carta apostólica publicada hoje pelo Papa Francisco, apresenta 7 chaves de São Jerônimo. Então, rapidamente apresenta essas 7 chaves e assim encerramos o nosso encontro sobre São Jerônimo. Então, a primeira chave é a sapiencial, a chave sapiencial do seu retrato. Não é à toa que a iconografia apresenta Jerônimo debruçado sobre os livros e aos seus pés um leão com um semblante tranquilo. Então, vejamos, esta concentração nos estudos e este leão de semblante tranquilo revela um pouco daquilo que era a estrutura de pessoa de Jerônimo. Às vezes também não agia como este leão tranquilo, mas como um leão raivoso, porque são inúmeras as amizades desfeitas no seu itinerário. Tinha um grande desejo de construir comunidade, convivência e estudo, mas às vezes o seu temperamento é prejudicado. Então, a primeira chave para compreender, que o Papa Francisco nos dá para compreender Jerônimo, é a chave sapiencial do seu retrato. Ou seja, a consagração rigorosa e absoluta a Deus e o empenho assíduo no estudo. Para ele, o conhecimento era só válido se estivesse fundado no amor exclusivo a Deus. Então, para São Jerônimo, o conhecimento só era válido se estivesse fundado no amor para com Deus. A segunda chave, o caráter humilde, melhor, a segunda chave, o amor à Sagrada Escritura. Destaca na Escritura o caráter humilde com que Deus se revelou. A terceira chave, o estudo da Sagrada Escritura. O amor apaixonado à Sagrada Escritura está envolvido de obediência a Deus, à Igreja e à fé. Então, para Jerônimo, o amor apaixonado pela Sagrada Escritura tem que estar envolvido pela obediência a Deus, à Igreja e à fé. Nem à toa que Jerônimo dizia, seja quem for, que esteja sentado no trono de Pedro, eu sempre estarei unido a ele. A quarta chave, a Vulgata. Então, a Vulgata é o fruto mais doce da árdua sementeira que trabalhou Jerônimo. Ou seja, a Vulgata é o fruto mais doce da árdua sementeira. Serviu-se dos instrumentos filológicos que tinha à sua disposição. A quinta chave, a tradução e a cultura latina. Então, a tradução de Jerônimo é devedora da língua e cultura dos clássicos latinos. O tradutor é um construtor de ponte. A sexta chave, a cátedra de Pedro. Afirmar Jerônimo, eu estou com todo aquele que estiver sentado no trono de Pedro. Por fim, o último ponto, a sétima chave, para compreender Jerônimo, pela carta apostólica do Papa Francisco, é amar o que ele amou.
ou seja, com a leitura assídua e a meditação constante, fizeram do seu coração uma biblioteca de Cristo. Por fim, encerramos o nosso encontro recordando que a sétima chave oferecida pelo Papa Francisco na sua carta apostólica para compreender Jerônimo é amar o que ele amou. Ou seja, com a leitura assídua e a meditação constante da Bíblia, o seu coração foi transformado numa biblioteca de Cristo. Então, caríssimos, era mais ou menos isso que tínhamos que apresentar sobre São Jerônimo, neste 1600 anos de sua morte. É claro que aqui no Brasil passou um pouco assim apático esta celebração. Não se viu nenhuma manifestação, nenhum movimento. Pelo que eu tenho conhecimento, a Universidade de Salamanca promoveu um simpósio para comemorar este 1600 anos da morte de São Jerônimo. E nós que aqui temos Grupo São Jerônimo, Universidade de São Jerônimo, Instituto São Jerônimo, e parece que a coisa passou assim um pouco fria sobre este grande santo, sobre este grande estudioso e amante do texto sagrado. Então, agradeço ao Instituto Padre Antônio Vieira por ter dado esta oportunidade de uma certa forma este dia não passar de forma tão despercebida como aconteceu, podemos dizer, a nível de Brasil. Certo? Então, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer para vocês. Certo? Alguma pergunta? Muito bem. Alguma consideração? Estamos aqui. Nós é que agradecemos, Frei Ribamar, a sua disposição, mais uma vez, de nos ajudar, de se colocar à disposição da gente, de todos que estão aqui nos acompanhando, e já nós temos aí cerca de 7 minutos, em média. Quem tiver algum interesse de fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Para fazer alguma pergunta, 1 ou 2 no máximo, que teríamos tempo para responder. No caso, o Frei Ribamar teria tempo para responder. Reiterando, né, os agradecimentos na condição de vice-presidente, quero também deixar claro, Frei, que a sua colaboração, não somente com o seu esforço em sempre estar à disposição da gente, mas por suas orações, pelo seu sacerdócio também, né, é algo que nós todos aqui do Instituto Antônio Vieira agradecemos, damos graças a Deus por sua vida, por seu sacerdócio, por sua entrega na mesa, né, no próprio sacrifício, na Santa Missa, nas orientações, no acompanhamento, no aconselhamento que o Senhor sempre nos dá. Nós agradecemos, na pessoa do vice-presidente e representando aqui, no caso, o Instituto, agradeço imensamente o seu esforço, a sua dedicação. Tá, Frei? Então, mais uma vez, obrigado. E recordo a todos os membros do Instituto, os filiados, principalmente também aqueles membros da diretoria, que tenha sempre um olhar de benevolência para com o Instituto, não deixe de dar a sua contribuição financeira para que o Instituto também continue promovendo o seu apostolado. Eu espero que neste tempo de pandemia, os filiados e os membros do Instituto não tenham deixado de contribuir com o Instituto, certo? Principalmente de forma financeira, certo? Porque o Instituto necessita também levar à frente o seu apostolado com essas ajudas. Então aqui eu faço este pedido para que os membros, para que os filiados ao Instituto não esqueçam de ajudar este meio de evangelização nestas terras maranhenses. De acordo? De acordo, Frei. Então, podemos encerrar com uma bênção final, certo? Podemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado, Frei, e um abraço, um grande abraço ao Frei José Luiz Leitão, tá bom? Tchau, Frei. Santa noite. Salve Tchau. Maria. São Jerônimo, Salve rogai Maria. por nós. E viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei.